Professor. Está gravando já, viu? Então, professor, eu acho que ficaria mais fácil, até porque eu não sei se eu vou ficar de costa ou não. Fale um pouquinho mais próximo ao microfone, por favor. Fala mais alto. Máscara, fala mais alto. Pode tirar, todo mundo de máscara. Para a gente começar, está ouvindo? Sim. Então, eu estava iniciando, né, agradecendo aí a participação do grupo do Centro de Convivência do Idoso, né, é um trabalho que tem já há muitos anos aqui no município, né, agradecendo aí o convite. Infelizmente foi, né, assim, um pouco em cima da hora, senão a gente teria um grupo muito maior, mas quem sabe, né, numa nova oportunidade, e aí ao vivo e a cores, né, se Deus quiser, como o senhor mesmo já se colocou à disposição, né, de estar vindo aqui no nosso município. Então, primeiramente, em nome da Simone, que teve que ir para uma reunião de emergência, eu quero já agradecer aí, o senhor ter aceito o nosso convite, estar participando, né, agradecer as meninas que o senhor convidou, né, e com certeza elas estão disponibilizando aí esse tempinho para conversar aqui com a gente, né, hoje numa data assim tão importante que a gente não poderia deixar de passar em branco, né? Não sei se todos vocês sabem, se em algum momento, né, a professora ou qualquer outro coordenador dos grupos, né, falaram do dia 15 de julho, né, que falaram, né? Então, hoje a gente é o Dia Mundial de Conscientização, né, da violência contra a pessoa idosa, né, e agora a gente retomando aos pouquinhos, a gente resolveu, né, fazer essa roda de conversa para falar um pouquinho, né, sobre ageísmo, violência contra a pessoa idosa. Né? Conheci o professor Wilson na pós-graduação, né, que nós estamos fazendo. Né? Então, ele é vinculado ao departamento de gerontologia, né, docente dos programas de pós-graduação. E aí depois, professor, acho que ficava até melhor você e as meninas se apresentarem mesmo, né? Acho que fica mais fácil, eles ficam vendo, acho que facilita mais, né? Então, nesse primeiro momento, eu quero agradecer, e aí a gente já pode começar. Com tranquilidade, eu acho que assim, eu me sinto muito bem representado na tua fala. Eu acho que, primeiramente, eu quero muito agradecer a toda a equipe aí de Embu das Artes que oportunizou essa nossa interação. Além da equipe de assistência social, tá? Do CRAS, do CREA, da Secretaria de Assistência Social, nós tivemos também o apoio do pessoal da comunicação social e tivemos também o apoio da equipe técnica para poder viabilizar. Então, nós estamos vivendo ainda um tempo de quarta onda, né, da pandemia do Covid-19. Eu fico muito feliz de ver vocês se protegendo, tá? Com as máscaras, mantendo o distanciamento possível, todos os nossos cuidados, né? As nossas vacinas aí. Espero, quem já tomou a segunda dose de reforço, a quarta dose, levante a mão aí, quem já tomou. Bacana, né? Então, a gente está nesse processo já de proteção. E aí, eu gostaria, vou tentar fazer uma ação com vocês neste momento, que não estava previsto inicialmente, mas, para além de me apresentar, né, neste momento, e conosco está, então, 3 profissionais que nós formamos aqui na Universidade Federal de São Carlos, tá? Tanto na graduação quanto na pós-graduação, mas para essa manhã de hoje, né, nós temos, então, a participação, além de da minha participação, né, que sou cientista social e que trabalho com essa questão do envelhecimento, 3 profissionais formadas em gerontologia, né, que é a Brunella, que além de gerontóloga é professora. A Brunella está lá em Brasília, na Universidade Católica de Brasília, né? A Natália Rosário,
que é gerontóloga, formada aqui pela UFSCar, e que também fez mestrado discutindo a questão do envelhecimento, e a Júlia Custódio, que é a mais jovenzinha de todas, aí, mas que já é também formada em gerontologia e pela UFSCar, e atualmente está fazendo o seu mestrado em gerontologia. Então, somos nós, né, que vamos estar fazendo. A nossa ideia é que durante uma hora e pouco, nós possamos fazer essa atividade, né? E, para fazer essa atividade, nós preparamos algumas coisas. Uma delas eu vou passar muito rapidamente para que vocês conheçam, né, um pouquinho da Universidade Federal de São Carlos. Então, eu vou passar um videozinho que mostra algumas coisas aqui da nossa universidade, assim como, né, nós nos colocamos à disposição para ir para Embu, assim que tivermos condições melhores, né, de saúde nesse processo. Então, estamos aí também, né, organizar uma visita de vocês às nossas instalações. É muito comum, né, e a universidade é sempre muito acolhedora nesse sentido. A gente tem boas experiências neste processo. Ok? Então, eu vou aqui fazer rapidamente a projeção deste filme. Vamos ver se eu consigo fazer logo de primeira. Eu pergunto a vocês, vocês conseguem ver já a imagem? Então, eu vou soltar, confirmem para mim, fazendo positivo, se nós conseguimos ouvir bem também o vídeo. Tá? O áudio e o vídeo. A Universidade Federal de São Carlos está entre as melhores instituições de ensino superior do país. Foi fundada em 1968 e conta com cerca de 14 mil estudantes em cursos de graduação presencial, à distância e cursos de pós-graduação. A UFSCar oferece cursos nos 3 campos do conhecimento acadêmico: ciências biológicas, exatas e humanas. O campus da UFSCar em São Carlos é muito bem estruturado. O restaurante universitário, também conhecido como RU, oferece refeições do almoço e jantar para milhares de estudantes, com um preço acessível. A BCO, ou Biblioteca Comunitária, disponibiliza para empréstimo livros para alunos e para a comunidade em geral, tendo um grande acervo tanto de livros acadêmicos quanto de obras literárias. Há ainda o Hospital Universitário e a USE, que oferecem atendimento médico aos estudantes. E a Pista da Saúde é um ótimo lugar para quem procura um ambiente tranquilo para fazer a sua corrida matinal. O campus é estruturado em departamentos por cursos ou áreas. Os chamados ATs são prédios de aulas teóricas, onde alunos de quaisquer cursos podem ter aulas, além dos prédios administrativos. Para os aventureiros, o bosque e o cerrado podem render bons passeios e ótimas fotos. Dentro do campus, ainda temos quadras e o ginásio poliesportivo, moradia estudantil e espaços para eventos como o Teatro Florestan Fernandes, os auditórios da BCO, Bento Prado e o Teatro de Bolso. As lanchonetes e quiosques oferecem uma boa alimentação em diversos pontos do campus. E se você não quer andar para conhecer o campus, um ônibus circular é oferecido gratuitamente para transporte dentro da UFSCar. E aos poucos, a UFSCar se revela para seus alunos. É difícil conhecer tudo de uma vez, então esperamos que esse vídeo possa ter sido útil a vocês. Mais informações no site da UFSCar disponível na descrição do vídeo. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like. E curta a nossa página e também fique atento para os próximos vídeos sobre as outras universidades de São Carlos. E acompanhe todas as novidades e conteúdos que a ProBicho traz para você. Good grammar and spelling are important. Bem, a ideia, só para vocês saberem um pouquinho, né, de onde a gente está falando. Eu estou aqui no interior de São Paulo, né, região de São Carlos, moro em Araraquara, e eu queria só fazer uma observação técnica aí, Sara, que com relação ao microfone, como estava dando um retornozinho aqui, eu, como organizei a sala, eu tenho essa alternativa. Eu só vou pedir
que a hora que vocês forem falar aí, abram o microfone, tá? Basta clicar na telinha e o microfone abre. Fiquem atentos aí à questão técnica. Eu consegui fechar, mas eu não consigo abrir o microfone para a gente interagir, tá? Por quê? Porque a primeira coisa que eu gostaria de saber é se vocês já tinham ouvido, já conheciam um pouquinho sobre a UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos. A gente pode acenar. Já vimos? Já conhecemos um pouquinho desse trabalho? Opa! Legal. E aí eu pergunto, sobre gerontologia, vocês já ouviram, já tinham notícias sobre a gerontologia? Quem já tinha, levante a mão. É a primeira ação com a gerontologia. Quem já ouviu falar, poderia vir mais pertinho do microfone e contar para a gente o que já ouviu falar da gerontologia? Como é que a gerontologia já chegou na sua vida, na sua ação? Opa, abrimos o microfone, ótimo. Obrigado. Alguém já tinha ouvido falar da gerontologia? Eu passo no geriatra. Opa, no geriatra, muito bem. Ok. A geriatria é uma prima irmã da gerontologia, certo? Né? Brunella, você poderia relatar um pouquinho o que é a gerontologia? Pode ser? A gerontologia, gente, bom dia, é a ciência que estuda todo o processo de envelhecimento, tanto no aspecto biológico, quanto psicológico, socioambiental, e um transversal que a gente costuma ver muitos idosos com preocupação sobre, que são as quedas. Então, a gente olha de forma muito mais integral, não só para o idoso, mas para o processo de envelhecimento. É isso que um gerontólogo faz. Legal. Completa alguma informação, dizendo também bom dia, Natália? Bom dia, gente, tudo bem? Pelo visto aí também tá frio, né? Eu tô falando aqui da cidade de Araraquara. É um prazer estar aqui, obrigado por esse espaço. Espero que vocês passem uma manhã muito agradável, assim como está sendo para nós. Acho que a Brunella acabou complementando, né? Um pouquinho não, complementou muito bem o que é esse profissional, que não é novo, mas a gente sabe que há muito desconhecimento. Acho que importante espaços como esse, né? Da gente estar vindo falar um pouquinho da área, o que é e o que faz. Então, é isso que a Brunella falou. Pode atuar tanto na parte da gestão de pessoas, né, na parte da gestão organizacional, na parte da gestão de cuidados. Eu, por exemplo, atuo um pouquinho na parte da gestão de cuidado dentro de uma instituição de longa permanência e também um pouco na gestão organizacional e na gestão de pessoas também, mas sempre tendo como público-alvo a pessoa idosa e a instituição, que tem o público-alvo como a pessoa idosa. Então, seria isso. Bom dia. Bom dia, Natália. E você, Júlia, completa e também desejo bom dia a todos os participantes. Olá, pessoal, bom dia. Muito bom de estar aqui com vocês. Estou vendo que a sala está bem cheia aí, muito legal. Acho que fazia tempo que eu não via uma participação assim dessa forma. Eu sou mestranda em Ciência, Tecnologia e Sociedade, formada em Gerontologia na UFSCar, os dois na UFSCar. O meu orientador é o professor Wilson, que está aqui com a gente. O que eu vou complementar, acho que é uma área de atuação que eu tenho um pouco diferente, né, tanto da Brunella quanto da Natália. Eu trabalho também com autoestima e autoimagem na terceira idade. Eu procuro olhar para essas instâncias, né? A Brunella havia comentado que procura olhar para o envelhecimento como uma forma integral. Então, a gente enxerga mesmo a saúde do idoso não como algo meramente biológico, né? Então, a gente se preocupa em olhar por todas essas instâncias sociais, psicológicas, enfim, ambientais, culturais, para poder compreender o processo de envelhecimento, que é o único, que é singular, que pode ser compartilhado,
que pode ser tanto relacionado ao envelhecimento saudável quanto ao envelhecimento fragilizado. O gerontólogo se preocupa em olhar para todas essas instâncias. Então, é muito bom estar aqui. Obrigada. Legal. Eu pergunto à Priscila e à Simone, que estão também conosco nessa instância, se gostariam de fazer as boas-vindas e usar a palavra neste momento, de modo pontual. Oi, tudo bem? A nossa proximidade dá alguma microfonia. Tudo bem? Tudo bem? Legal. Obrigada. Então, eu sou a Priscila, né? Eu estou aqui com eles. Sejam todos bem-vindos. Eu sou psicóloga do CREAS. E o que eu ia pedir para todos é, se tiver alguma pergunta, levantem a mão, eu vou até vocês, tá bom? E aí eu me produzo. Se vocês não quiserem falar alto, eu ajudo vocês, tá bom? Legal. Obrigado, Priscila. Eu não sei se está conosco Simone, Sara, que gostariam, e o outro técnico, outro profissional que queira usar a palavra nesse momento, dar as boas-vindas. Fiquem à vontade. Então, professor, a Simone, infelizmente, né, tem que se ausentar. Ela não vai poder estar aqui com a gente. Ela pediu desculpas. Mas ela sim. Mas a Juliana está aqui também representando ela. E nós também temos presente aqui o presidente do Conselho Municipal, né, do Direito da Pessoa Idosa, e o Alessandro, que é o nosso secretário. O presidente é o Milton. Não sei se o Milton quer dar. Aí o Milton. Aqui, Milton. Então, todos sejam bem-vindos. Nós temos, por conta da pandemia, né, o Conselho ficou meio praticamente só com o Milton e o Alessandro, mas agora a gente está retomando. Antes da pandemia, os últimos 2 anos, né, foi bem ativos. A gente tem uma participação bastante positiva aqui do Conselho no nosso município. Legal. Sara? Oi. Acho que, assim, a gente, a partir daí, então, a comunicação está boa, né? Vocês estão ouvindo bem, então, aquele primeiro movimento, acho que já fazemos de integrar, tá? O que eu queria é o apoio de vocês que estão em loco aí, qualquer momento de informações que nós passamos, de necessidade de algum esclarecimento, de alguma pergunta, que possamos fazer esse diálogo de uma forma muito tranquila. Então, eu peço que vocês aí, em loco, ajudem a monitorar, tá? A participação de todos. Então, nós estamos aqui não só para falar, né? Nós estamos aqui com o espírito do diálogo. E nós estamos aprendendo todo mundo junto, né? Quer dizer, esse recurso, muitas vezes, talvez seja muito mais fácil para nós, que estamos individualmente nos nossos espaços aqui, do que para vocês que estão coletivamente à fala. Então, é importante muito que tanto aquilo que a gente vai dizer seja ouvido, seja pensado e que a gente possa trazer alguns elementos para além do dia de hoje, né? O dia de hoje, 15 de junho, é um dia que nós somos chamados a tomar mais consciência individual e coletivamente sobre o tema violência, né? Nós vivemos um tempo, nós vivemos um mundo. Eu vou, nesse momento, fechar aqui o microfone de vocês, por conta da transmissão, tá? Mas fiquem à vontade aí, a hora que precisar, nós vamos manter a conexão, por favor. Então, nesse sentido, né, o que a gente precisa atentar? O nosso mundo de hoje, ele é um mundo muito complexo, né? Não é um mundo simples. Vivemos assim num sistema econômico, num sistema político, numa vida que estamos reaprendendo a vida coletiva, né? A viver mais nos espaços comuns.
nos últimos 2, 3 anos, a gente ficou mais em casa, né? Usando menos o serviço de assistência social, usando quando não tinha muito jeito a unidade de saúde, tá? Agora, a despeito disso tudo, com todas as instâncias que tem, a gente vive um tempo em que a violência ela está presente. Então, nós precisamos dedicar essas horinhas agora para pensar um pouco, né? O que é essa coisa chamada violência, né? Quando o assunto é violência, para aqueles que têm mais que 60, 70, 80, 90, mais que 100 anos, né? Como é que ela vem se manifestando? O que ela impede? E, acima de tudo, que direitos nós temos, né, para garantir que não sejamos vítimas dessas violências, que elas estão presentes em vários lugares. Então, quando a Sara comentou, olha, eu conheci o Wilson, né, enquanto professor, é que a Sara está fazendo uma especialização, né, sobre esse tema, que é fundamental, né? O atendimento às pessoas vítimas de violência. No caso particular da pessoa idosa, né, nós temos que revisitar algumas coisas que depois a gente vai detalhar um pouco mais com Brunella, com Júlia, com Natália, né? Nós temos lá do ano de 2003, há quase 20 anos já, portanto, né, nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, né, que ele fala dos nossos direitos, e nós temos que nos atentar muito que toda e qualquer ação praticada contra as pessoas que cause um sofrimento físico ou psicológico, que cause algum dano, né? Ou até mesmo uma situação mais extrema, né? Uma situação de morte, nós precisamos ficar atento porque são expressões de violência. Onde pode ocorrer essas expressões de violência? Em vários lugares. Infelizmente, né, muitas vezes até dentro da nossa casa, onde mais acontece, pelo menos aquilo que é denunciado pode acontecer. Então, criar um espaço como esse aqui conosco da universidade, com os profissionais que estão na rede, para pensar um pouco como é que eu posso, né, me proteger nessa vida, né? Se nós estamos nessa situação de frio, vamos colocar um agasalhozinho para aquecer o corpo. Quando vem a fome, vamos nos alimentar, os remedinhos necessários com orientação médica para isso. A violência não é diferente. E, assim, eu não tenho dúvida que vocês estão muito bem cuidadas, né? Nesse sentido. Por quê? Vocês fazem parte de um centro de convivência, têm acesso ao CRAS, ao CRES, que são espaços onde, no dia a dia, né, isso pode ser clareado. Seja na psicologia, no serviço social, a gente também deseja, né, que no futuro possamos ter o profissional gerontólogo mais na linha de frente, junto aos CREAS, né, e a outros equipamentos. Então, é importante. A gente também vem encontrando coisas que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, né? Podemos pensar mundialmente, não só no Brasil, mundialmente. Com a pandemia, nós temos aí uma situação em que a violência ela está mais presente, né? É difícil para nós, pesquisadores, professores, profissionais, explicarmos, né, por que isso acontece. Será que a nossa forma de organização da sociedade como um todo, será a nossa forma de vida, serão as contradições econômicas, serão as diferenças que estão postas na nossa vida, homem, mulher, pessoas mais velhas, pessoas que fazem escolhas diferentes, né, ou próprias, singulares, mas que precisam de todo o respeito nas suas condições da vida, diante da diversidade sexual que temos, da condição socioeconômica. Onde é que está o nosso grande problema? E aí, eu queria fazer um destaque também, já que o assunto passa para aqueles que têm 60 a mais, esse segmento da população brasileira é o que mais cresce.
Nós estamos em 2022. Nós temos uma expectativa que daqui a 20 anos, desculpa, daqui a 20 anos, olha, antecipei, daqui a 40 anos, em 2060, né, nós teremos 1/4 da população brasileira na condição de vida que muitos de nós já temos hoje, 60 ou mais anos. Né? Opa, 40 anos, né? Se eu tenho 60, eu posso ser centenário. Né? Daqui 20 anos, se eu tiver 70, né, eu posso ser nonagenário. E eu quero continuar podendo decidir, cuidar da minha vida, né? Meu corpo vai me ajudar, minha saúde vai me ajudar. Opa, preciso ir ao médico, preciso ir à médica, preciso à unidade de saúde, né? Aí a minha casa, a minha condição. Então vamos conversar isso com os equipamentos que temos, né? Com os recursos que a gente tem aí. Porque estou chamando a atenção, né, de um ponto que, para nós, tem sido muito chave. Nós temos que ter essa consciência, esse pensar individual e coletivo, né, para que possamos manter a nossa autonomia e independência por mais tempos que pudermos. E a nossa autonomia e nossa independência vem com essa, primeiro, aceitação, né, do nosso tempo. Né? A gente pode ser aquilo que é, né, ter as nossas características e assumir o nosso lugar no mundo ao longo de toda a vida. Então, esse é o convite, porque se nós tivermos essa consciência de que o passar do tempo, a sociedade muda, o mundo muda e nós mudamos também, né, talvez fique mais adequado, mais fácil, mais possível nós pensar, opa, como é que a gente tem que dialogar com esse mundo? Né? Como é que nós precisamos disso? E, é claro, aqui nós estamos com alguns profissionais, aí, jovens, adultos, alguns profissionais que já atingiram também os seus 60 ou mais anos. Né? Essa é uma questão que não interessa só a nós, profissionais, e nem apenas aqueles que têm mais de 60 anos de idade, mas é um assunto que tem que estar na agenda da sociedade brasileira. Nós temos que valorizar a experiência que cada um de nós temos enquanto seres humanos, esse lugar que nós assumimos. Por quê? Porque assim nós vamos nos fortalecer, né, e reduzir os potenciais impactos que o outro, né, que pode querer usar, né, de um mecanismo que nos agrida. Isso vale, né, para o recurso financeiro, para as questões físicas, para as questões psicológicas, enfim. Eu ainda quero lembrar o seguinte, tá? Que acho que são coisas que a gente precisa dizer. Olha, quando a gente chega nos 60 anos, e aconteceu comigo recentemente, né? Pô, é uma grande conquista. Né? Agora a gente pode ter alguns elementos, mas nós precisamos pensar que quando a gente chega aos 70, já é um pouquinho diferente de quando a gente chegou aos 60. Quando a gente chega aos 80, é um pouquinho mais diferente. Aos 90, não da mesma forma. Se chegarmos aos 100, então, maravilha, né? Mas temos. Então, para nós, né, enquanto sociedade brasileira, entendemos que essas mudanças elas precisam ser aprendidas, a gente precisa de tempos iguais a esse para que a gente possa refletir, dialogar, pensar e colocar. Bem, tal como eu disse, então, a gente tem aí um Brasil que vem apontando, né? E quero ainda fazer 2 destaques antes de passar a palavra para a Júlia, correto, Júlia? Você é a próxima, né? Então, eu quero fazer um destaque dizendo, com o passar do tempo, né, nós podemos, ou melhor, vou até colocar de uma outra forma, vivemos neste mundo, nós podemos, em qualquer momento da vida, sermos vulneráveis ou frágeis. Tá? Com o passar do tempo, nós podemos ficar mais vulneráveis ou mais frágeis. Tá? Isso está posto, gente. Né? A eternidade, ela existe ou não, de que forma, aí é uma questão que está posta lá na teologia, né?
no estudo das religiões, mas aqui para a gente sabe que assim o tempo vai passando. Então, precisamos, né, aprender a usar os recursos individuais que temos e os serviços para que a gente possa viver melhor. Primeiro ponto. Segundo ponto, a Organização das Nações Unidas, em 2021, declarou que entre 2021 e 2030, nós estamos numa década em que devemos dedicar ao envelhecimento. Por quê? Porque o mundo está envelhecendo. Não sou só eu, não é só você. O mundo está se transformando. Então, nós precisamos para isso ter pessoas sensíveis como cada um de nós, que aqui estamos nessa manhã dedicando a pensar isso, tá? E, ao mesmo tempo, temos que ter espaços coletivos para dizer, opa, para onde vamos? Como é que o mundo, né? Como é que o Brasil, como é que Embu das Artes, ou dos outros lugares onde estamos falando, Araraquara, São Carlos, Brasília, que propósito, que propostas esses municípios têm para que a gente possa envelhecer? Porque a satisfação das nossas necessidades também, né, muitas delas estão postas neste lugar. Tá? Eu pergunto aí, peço que a equipe que está em loco tenha alguma observação, alguma dúvida da minha fala, algum comentário. Se tiver tudo bem, pode fazer um positivo para mim. Se quiser falar, faz um tchauzinho. E aí a gente vai estabelecendo os nossos canais de comunicação. Tranquilos? Tranquilas? Legal? Bem, então, eu, nesse momento, convido a Júlia, né, para trazer um pouco de algumas ideias sobre a questão da violência. E aí, Júlia, eu até havia dito a você que traria um pouco da tipificação, mas para não ficar em dobradinha, a palavra é contigo também, tá bom? Bem-vinda, Júlia. Fique à vontade. Perfeito. Eu tenho uma apresentação, mas eu vou usar ela de apoio aqui do lado, para vocês poderem me ver melhor. Acho que vai ficar bom assim, que eu estou com uma tela só. E aí a gente vai conversando sobre o assunto. Então, hoje, né, no dia do combate à violência, eu vou falar um pouquinho, vou introduzir um pouquinho a temática para depois as meninas contextualizarem melhor. Sobre a parte da saúde, a parte social, enfim, atrelada ao combate à violência. A violência, ela se apresenta, então, como um grande problema, um problema social, um problema político, um problema de saúde pública, e é muito importante que seja, né, notificado qualquer caso de violência, enfim. E a violência, ela interfere negativamente na qualidade de vida da pessoa idosa, seja de qualquer tipo de violência. A gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de violência. Os tipos de violência mais comuns, né, que tem é a violência patrimonial. Então, o que é a violência patrimonial? É quando Deixa eu só perguntar, vocês estão me ouvindo bem pelo barulho? Perfeito. Perfeito. A violência patrimonial é quando qualquer bem, seja o dinheiro ou, enfim, qualquer bem é confiscado do idoso sem consentimento, sem a permissão. Então, outro tipo de violência muito comum é a violência sexual. A violência sexual também ela é atrelada a um ato ou tentativa, ou seja, um ato mesmo consumado de violência sem consentimento. A gente tem também a violência física. Tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Tem um áudio, Júlia, que está no fundo. Vou ver se eu consigo, talvez, mudar de lugar. Calma aí, só um minutinho, professor. Vamos lá, tranquilo. A gente tem, para aqueles que... Não sei o quanto vocês utilizaram ao longo desse tempo todos esses recursos, né? Para a gente na universidade foi, desde 2020, tem sido ainda uma forma de interação, e vieram para ficar, né? Mas a gente também trabalha com os nossos recursos bem domésticos, né? Os nossos computadores, os nossos telefones celulares,
e muitas vezes traz essa instância aí. Então, vamos ver se a gente resolve essa questão técnica. Eu também fiz uma solicitação aí, Sara, Vando, se vocês puderem fazer registros do grupo aí, mandar fotinhos lá no nosso grupo do WhatsApp, a gente sempre gosta de ter esses registros. Vamos ver se melhorou, Júlia, por favor. A gente está mandando já, tá? As fotos lá para o grupo. Acho que agora vai ficar melhor para apresentar. Ótimo, ótimo. Aqui tá sem o som, né? Ótimo, Júlia. Perfeito. Então vamos dar continuidade. A gente estava falando sobre os tipos de violência. Então eu falei um pouco sobre a violência patrimonial, sexual. A violência, eu estava na violência física. A violência física é qualquer ato que infringe a integridade da saúde corporal mesmo. Existe a violência psicológica, que é qualquer ato também que infrinja tanto a questão, né, que gere questões emocionais negativas, que gere constrangimento. Existe a violência institucional, que está interligada a todas as instituições, sejam públicas, privadas. Ela pode vir também atrelada a outros tipos de violência, como a violência psicológica, violência verbal, enfim. Existe a negligência, o abandono. A negligência, então, ele é qualquer ato de omissão de algo que deveria ter sido feito ou dito. O abandono, de fato, né, ele é a não prestação realmente do cuidado para alguém que precisa de um amparo, né? Então, a gente tem essas diversas instâncias, e eu vou trazer um pouquinho mais, né, para a gente contextualizar sobre os dados, os números que a gente tem no cenário atual do nosso país, né? Assim como o professor Wilson disse anteriormente, no Brasil, durante o período de pandemia, não somente no Brasil, mas no contexto mundial, durante o período de pandemia, aumentaram muito os casos, né, de violência em geral, contra a pessoa idosa, enfim, contra qualquer tipo de faixa etária. Mas existem alguns dados que são interessantes da gente conversar um pouco sobre. Então, em relação, né, a esses dados, em 2020 foram notificados 77,18 mil casos de violência contra a pessoa idosa no ano de 2020, que aumentou, né, em média 53% dos casos que foram notificados no ano de 2019. Em 2021, até a data, né, do dia de hoje, até o dia 15 de junho, o Disque 100 já havia registrado, então, mais de 33,6 mil casos de violência. Então, já era mais da metade do que foi notificado o ano todo, em 2020. E, atualmente, em janeiro, de janeiro até abril, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos notificou que a gente já teve, né, esse ano, 27 mil denúncias de violência, de casos de violência contra a pessoa idosa. E aí, eu trouxe um pouco aquela contextualização falando sobre as violências, e a gente tem também alguns dados sobre as violências mais comuns, né, que são retratadas nessas ouvidorias, enfim, que são retratadas pelas denúncias. Então, as violências mais comuns são a negligência, com 38%, a violência psicológica, com 23,5%, a violência patrimonial, com 19,9% das denúncias, e a violência física, com 12,6% das denúncias. Nesse sentido, né, muitas instâncias fizeram materiais para realmente palpar e para ajudar a atuação tanto de profissionais quanto da sociedade em geral. Então, por exemplo, a Fiocruz, o próprio Ministério da Saúde, enfim, desenvolveram materiais ao longo da pandemia e também anteriormente
para que a população pudesse se conscientizar dos tipos de violência e para que esses casos fossem cada vez menos subnotificados, né? É muito importante que os casos sejam notificados. E em relação à notificação dos casos, todos esses materiais, todas essas instâncias procuram trazer a importância que esses ambientes de convivência, então, por exemplo, esse ambiente que vocês estão fazendo parte aí hoje, ou atividades mesmo em unidades básicas de saúde, em unidades de saúde da família, enfim, tem um papel muito importante para essas notificações de casos de violência. Isso porque o profissional de saúde e também os profissionais da área social que atuam nesses locais, eles têm uma posição privilegiada, tanto territorial quanto de vínculo com as pessoas, né? Porque se constrói vínculo. E aí, dessa forma, é muito possível identificar um pouco mais fácil tipos de violência e poder tomar as devidas providências. Então, esses materiais também, eles ressaltam muito essa importância das instâncias, tanto de assistência social quanto de saúde, né? E aí a gente está falando num contexto muito atual, mas ele é um problema antigo da nossa sociedade já. E em 2021, o Ministério da Saúde ele lançou uma política nacional de redução de morbimortalidade por acidentes e violências. E aí, nesse documento, nesse compilado, né, de informações, eles ressaltaram a importância, então, das instâncias, né, principalmente falando sobre notificação, falando sobre aspectos jurídicos que, né, podem ser feitos, enfim, falando um pouco mais sobre as leis, que a Brunella vai trazer para vocês, e falando sobre ações e desenvolvimentos de novas políticas públicas para o combate, de fato, da violência, né? Então, o que eu tinha um pouco para trazer hoje eram essas instâncias, eram essas contextualizações, para falar e para embasar um pouco mais o cenário atual, né, do que a gente vem passando aqui, principalmente agora no período de pandemia. Como o professor Wilson disse, também dentro das estatísticas, a maior parte das violências notificadas, elas são violências atreladas à violência familiar, violência realmente que acontece, né, dentro da própria casa. A gente sabe também que muitas dessas violências são subnotificadas mesmo, por conta, às vezes, da pessoa idosa preferir não notificar, seja por medo, seja por constrangimento. Enfim. E até mesmo naturalização, né, Júlia? Né? A gente acha que é muito, muito comum. Júlia, super legal. Eu acho que você trouxe pontos aí bem interessantes, facilitando, tem hora, né, Brunella, outros momentos trazendo outros pontos. Mas antes da gente passar para a Brunella, eu volto aí e pergunto aos participantes se tem alguma pergunta nesse momento a fazer para a Júlia, para a gente. Tranquilo, podemos avançar? Legal, Júlia, obrigado. Opa, tem pergunta sim, por isso. Vamos lá, por favor. Consegue vir mais próximo? Olá, bem-vinda. Bom dia. A minha pergunta é para o senhor. Eu gostaria de saber se é possível implantar essa parte da educação da violência contra o idoso. Desculpa, eu estou nervosa. Se pode ser implantado nas escolas, que eu acho que é muito importante. Isso. Gostaria de saber se é possível e se os nossos governantes podem tomar providência a respeito disso, que isso é uma coisa insustentável. Minha pergunta é essa. Pergunta e pedido. Professor, você quer falar? Eu tive um probleminha na chegada da pergunta. Recapitula a pergunta, por favor. Eu gostaria de saber
se essa fala sobre a violência dos idosos se pode ser implantada nas escolas. É um pedido, Okay. uma pergunta. Júlia, quer falar um pouquinho? Posso falar um pouquinho, sim, professor? Eu acho que não só pode, como deve, porque aí a gente entra também em instâncias para que isso possa ser implementado. Mas é muito importante, sim, que seja implementado, né, nas escolas. É importante que todas as pessoas, independente da faixa etária, conheça os tipos de violência, entenda, né, o que se caracteriza como violência, e entenda também como que essas instâncias podem ser, né, prevenidas, podem ser, enfim, como que a gente pode lutar para que isso não aconteça. E é muito legal que isso seja implementado, de fato, na rede educacional, né, como um todo, falando desde implementação mesmo para crianças, adolescentes, até mesmo falando sobre educação de jovens e adultos, o EJA, enfim, essa temática é muito importante, de fato, que seja discutido em todas as instâncias. E existem protocolos, existem materiais que podem auxiliar nessa implementação, né? Então, como eu falei, que existem cartilhas, enfim, existem inúmeros materiais que podem auxiliar nessa implementação para diferentes contextos, diferentes faixas etárias, enfim. Eu não sei se eu respondi um pouquinho, né, da sua pergunta, Eu acho mas... que sim, você trouxe elementos muito importantes e eu quero agradecer muito a manifestação e a pergunta, fica aqui registrada, e eu vou destacar alguns pontos ainda, né? O primeiro deles, nós temos algumas orientações que nascem, inclusive, da participação das pessoas idosas através das conferências. Então, o que você traz, enquanto pergunta específica da violência, eu queria destacar que há uma solicitação, tanto em vários municípios, no Estado e também a nível federal, que a educação gerontológica esteja presente em todos os níveis educacionais, da pré-escola até a universidade. Infelizmente, nós estamos muito longe da implementação dessa ação, pensando toda a diversidade do Brasil. Temos experiências muito importantes e significativas. E aí eu entendo que este tema mais específico da violência, ele vai permear um pouco dessa questão, né? Porque pode ser trabalhado tanto do ponto de vista mais disciplina, projeto, como aquilo que a gente chama de transversal, né? Ele vai estar presente em vários momentos. Mas é uma preocupação que temos que ter, e quero lembrar, né, que num dia de consciência da violência, todos os atores precisam estar trazendo essa questão. Então, falamos da educação na escola, ótimo, que as escolas nos ouçam, né, e acolham para refletir este tema também. Mas, hoje, nós temos que estar atento à mídia, né, às redes sociais, que elas também façam, porque aí abre uma portinha para dizer, opa, né, isso pode chegar. Mas o que eu quero no final desse encontro, e já vou aqui antecipar um pouco do que eu desejo, né, é que cada um de nós possamos sair daqui e contar, olha, nós participamos hoje do Dia de Consciência, de conscientização contra a violência à pessoa idosa, né? E a gente tem que ficar muito atento. Então, que possamos fazer essa sementinha onde estivermos. Voltamos para casa, em casa, está na igreja, vai na igreja, está no partido, vai no partido, que a gente multiplique essa preocupação, porque isso também é uma educação informal, né? E quando a gente vai socializando esse processo, a gente pode ir mais longe. Eu agradeço, então, as manifestações, não sei se temos outra, mas aí eu convido a Brunella para poder fazer as suas contribuições. Bem-vinda, Brunella. Bom dia, gente, tudo bom? Eu vou aqui compartilhar a minha tela, eu estou com duas. Veja se vocês estão vendo
a minha tela. Meu áudio está bom aí para vocês? Bom dia. Tá ótimo. Então, tá bom. Vamos lá. Primeiro eu vou só endossar essa última fala, tanto da Júlia quanto do professor Wilson. A educação gerontológica, ela é, inclusive, ela está abarcada dentro da Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso. Então, teoricamente, nós deveríamos ter a educação gerontológica dentro das escolas, a intergeracionalização entre crianças, adolescentes e idosos, e a gente precisa que os próprios municípios ajudem nesse diálogo entre a saúde, a assistência social e a educação, para que a gente consiga conscientizar mais ainda as pessoas sobre o envelhecer humano, né? A gente está vendo aí que as expectativas de vida elas estão batendo na casa dos 80 no Brasil. Então, quando eu olho para mim, e vou contar a idade, mas vocês apagam a memória daqui a pouco, que vou fazer 35, eu ainda tenho pelo menos 50 anos de vida, ou seja, a vida inteira de muita gente aqui. E a gente precisa realmente se conscientizar para isso. Então, eu chamo Brunella, eu sou bacharel em gerontologia pela USP, sou mestre e doutora em Ciência, Tecnologia e Sociedade pela UFSCar, com orientação do professor Wilson, e hoje sou professora da pós-graduação em gerontologia da Católica de Brasília. O que a gente vai falar aqui rapidamente dentro das leis que existem sobre a violência contra a pessoa idosa? A gente vai trazer primeiro a PNI, que foi a primeira a trazer sobre essas questões de violência, de abandono da pessoa idosa, vai falar do estatuto, vai trazer a Lei Maria da Penha, porque muita gente acha que a Lei Maria da Penha é uma lei para mulheres, mas as idosas acima de 60 anos também são mulheres e também podem se valer dessa lei. Vou trazer uma parte do Código Penal, um projeto de lei que tramita agora no Congresso Nacional, que já foi aprovado pelo Senado, e como que é aqui em Brasília o quadro da violência, principalmente nessa época de pandemia, como todo mundo já falou, que aumentou e muito, e aqui a gente tem um local, que é a Central Judicial do Idoso, e o Disque Denúncia, que a Júlia falou rapidamente, mas aí eu vou trazer um número que é um Disque Denúncia de Direitos Humanos, então ele abarca a violência contra a pessoa idosa. Não é específico, mas está a violência contra a pessoa idosa ali inserida. Então, a PNI, lá no seu artigo 10º, inciso 6º, que é uma lei de 8.842 de 94, tem como objetivo último, ainda que indireto, a prevenção da violência contra a pessoa idosa. E aí é a primeira vez que a gente tem descrito isso, tá? Ela não vai tipificar como você vai ser preso e recluso e pagar multa, como o Estatuto do Idoso faz e o Código Penal, mas ela vai ali lembrar a gente que é crime cometer violência, que nós temos que prevenir esse ato de violência, e ele vai além na conscientização das tipificações penais. Eles olham ali a aplicação dos princípios que vão nortear esta política nacional do idoso, que é uma das principais políticas que a gente tem aí no Brasil para a pessoa idosa. Nós temos muitas políticas, a gente precisa, de fato, melhorar algumas, mas a gente também precisa saber delas para fazer o melhor uso das que nós temos. Imagina a gente ter aí a oportunidade de conseguir fazer a diferença, mas não conhecer o processo. Se, por um lado, eu tenho a lei, uma questão judicial, um papel físico que me garante o que é a violência e como eu devo punir a pessoa que comete a violência, nós temos aí o CREAS, especialmente na assistência social, que acolhe muito dessas denúncias. Eu trabalhei no CREAS em São Carlos e estava na divisão de violência contra a pessoa idosa, e a gente acolhe muito essas denúncias que chegam. Então, a gente tem que também articular não só a existência das leis, mas como a gente faz para que os locais que recebem essas ações tenham aí a fomentação de vigor dessas leis, né? A gente sabe que
Tem muita gente que pensa, no Brasil é tudo muito lento, a justiça é muito lenta, mas a gente ainda assim precisa acreditar que ela vai funcionar para os nossos casos. A gente precisa continuar acreditando. E aí a parceria entre a assistência social, saúde e justiça. Nós não trabalhamos na gerontologia e no pensamento da gerontologia sozinhos. Nós trabalhamos em equipe, em rede. A gente precisa acionar a nossa rede de apoio para que eles nos ajudem nesse processo. Quando eu tenho aí uma denúncia de violência, o que eu preciso fazer? Quais são os passos que eu tenho que dar para além das leis que existem? Então, o Estatuto do Idoso, que é a principal lei, que a gente tem lei mesmo, que significa que a gente tem penalidades, que é a 10.741 de 2003, vai trazer lá no seu artigo 99, expor a perigo a integridade e saúde física ou psíquica do idoso, submetendo-os a condições desumanas ou degradantes, ou privando-o de alimentos, cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado, você tem pena, detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Se o fato resulta em lesão corporal de natureza grave, então eu machuquei esse idoso de alguma forma, por algum dos meios acima descritos, eu vou ter pena, reclusão de 1 a 4 anos. Então, a pena já fica maior, e aí você não pode pagar multa. 1 a 4 anos. E se o idoso vier a morrer, a pessoa idosa vier a morrer, reclusão de 4 a 12 anos. A gente tem essa principal lei que garante a proteção à pessoa idosa. Nesse dia tão importante que é o combate mundial de conscientização à violência contra a pessoa idosa, a gente traz essas leis, todos esses direcionamentos que a gente tem no Brasil hoje, eles vieram também de leis de fora. A Organização Mundial de Saúde, ela já trazia para a gente a questão da violência muito antes das nossas leis existirem, para embasar a criação das mesmas. Na Lei Maria da Penha, que é outra lei que as pessoas pensam, nossa, mas eu sou mulher, eu sou idosa, eu tenho o Estatuto do Idoso, eu também posso me valer da Lei Maria da Penha? Pode. Por quê? Porque você é mulher, você não é só idosa. A Lei Maria da Penha, que é a 11.340 de 2006, ela tem a ação de prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Se essa mulher tem 60, 70, 80, 90, 100 anos, se é a Rainha Elizabeth ou não, ela está garantida nessa lei. Inclusive, os próprios estudos a respeito das denúncias na Lei Maria da Penha diz que os mais atingidos não são só as mulheres, mas as crianças, filhas dessas mulheres muitas vezes, e os idosos, mães dessas mulheres muitas vezes. Então, a gente precisa garantir que exista mais de um mecanismo para que essa pessoa se sinta segura e que ela não sofra só de violência. Quando a gente fala violência física, é algo que a gente realiza, mas que não sofra nenhum outro tipo de violência, como a Júlia já trouxe. A apropriação indébita, faz lá empréstimo em nome da pessoa e deixa lá o idoso pagando da aposentadoria dele. Isso é crime. Não pode acontecer com a pessoa idosa. Vai lá e usa a casa do idoso e bota o idoso para viver dentro de uma instituição de longa permanência. Isso não pode acontecer, isso é violência. A gente precisa compreender e internalizar um pouco mais o que de fato é violência. Violência não é só física, não é só psicológica. A violência é uma coisa muito mais ampla. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente se garante de direitos e a gente não permite que os outros as façam com a gente. A gente precisa quebrar esse achismo de que, não, ele gritou comigo na frente de todo mundo porque ele estava nervoso. Não, ele não pode gritar na frente do senhor, da senhora, na frente de algumas pessoas, de todo mundo, dentro de casa. Não importa que ele está nervoso, não há justificativa para a violência.
Nenhuma violência é justificável. Se elas fossem, não existiriam leis para punir essas pessoas. O Código Penal, quando a gente fala assim, a violência física é a que me importa, a violência psicológica, se eu não estou fazendo isso, eu estou bem, não estou cometendo violência. Lá no nosso Código Penal, que é a lei para todos, para penalizar qualquer pessoa que infringe uma lei, diz do abandono material no artigo 244. Quando a vítima, coagida ou induzida a erro, transfere bens de sua propriedade para o agressor, muitas vezes considerado normal isso, vai impedir o acesso ao dinheiro e aos meios de obtê-lo, forçando a mulher ou o idoso a se tornar financeiramente dependente daquele agressor, até para ver satisfeitas necessidades básicas, alimentação, vestuário, moradia. Isso é violência. Você não ter dinheiro para comprar um remédio, você não ter dinheiro para comprar algo que você queira comer, porque o seu dinheiro está na mão de alguém e esta pessoa diz o que você deve fazer com o seu dinheiro, é violência. Impedir a pessoa de trabalhar ou frequentar escola. Não vai nesse lugar aí, porque nesse lugar vai ter muita gente que vai fazer a sua cabeça. É violência. Não é normal alguém dizer para você, veja a sua história de vida, mais de 60 anos vividos, para alguém chegar agora e dizer o que você pode ou não pode fazer, isso é uma violência. Reter os meios de sobreviver como alimentação. Eu não consigo cozinhar porque tive algum acidente vascular encefálico, perdi o movimento do meu braço dominante, eu tenho que depender de alguém que cozinhe por mim. E essa pessoa só vai cozinhar a hora que ela quer ou ela te deixa de castigo, veja que absurdo. Vai te deixar de castigo porque você enfrentou essa pessoa. Onde já se viu, a gente não... Hoje, o mundo pensa que nós não devemos castigar as crianças. Por que a gente tem que fazer isso com idosos? Por que a gente tem que reverter isso? Todas essas ações são criminais, estão no nosso Código Penal. Impor exigências para que a mulher justifique os seus gastos, seja essa mulher 20, 30, 70, 80. Mas eu não trabalhei, mas todo mundo tem direito ao benefício da prestação continuada se entrar dentro daquele 1/4 de salário mínimo por residente da casa. Você tem o seu direito garantido, você não tem que ficar dizendo quanto você gastou ou quanto deixou de gastar. Proibir a pessoa de manter conta bancária pessoal. Eu preciso ficar de olho naquela pessoa. Ou obrigar aquela mulher a ter relação sexual mesmo quando ela não quer. Não é não, gente. Tudo isso é um tipo de violência, está tipificado. A gente precisa dizer não se a gente não quer. E não tem que vir isso com, você falou não, então você vai ser punido por isso. Agora tu é a justiça e eu achei que era uma pessoa, virou a justiça. A gente precisa saber dos nossos direitos, porque quando a gente tem consciência daquilo que nos é de direito, a gente entende o que o outro está fazendo de errado. E a gente não fica naquilo, meu Deus, ele estava nervoso, foi só uma vez, não vai acontecer de novo. A gente precisa denunciar quando a gente, bem disse a Júlia, está num poder dominante aí de ser da área da saúde, de ser da área social, de estar no meio, de observar o que está acontecendo e de chegar e falar, olha, vamos chamar a família toda porque isso está errado. A gente não trocar a fralda de uma pessoa idosa que necessita regularmente é violência. A gente precisa entender que violência é para além daquilo que vocês já ouviram falar no dia de hoje. É muito mais amplo e a gente precisa dominar todo esse conhecimento. Este projeto de lei, que é o 4.438 do ano passado, ele vai entrar dentro da lei da pessoa com deficiência, que é
a 13.146 de 2015 e do Estatuto do Idoso, que é a 10.741 de 2003, para tornar mais ágil a adoção de medidas protetivas a pessoas idosas e com deficiência. Em qual é o sentido? Quando há violência física, em até 48 horas essas ações são medidas, são tomadas. Mas aqui eles não querem que seja só para a violência física. Eles querem também que, além de homens, porque muitas vezes são só as mulheres que são protegidas nisso, então a gente tem que pensar nos homens idosos, porque tem homens idosos que sofrem violência, não é uma coisa isolada da mulher, e para além dessa violência física, que se torne algo em até 48 horas, para qualquer tipo de violência ou tipo de cerceamento à liberdade que aquela pessoa acima de 60 anos esteja acontecendo com ela. Então, esse projeto de lei está tramitando na Câmara, ele já foi aprovado no Senado. Então, é para tornar mais ágil, isso aí complementando, então, duas leis que a gente já tem. E é importante que a gente tenha esse conhecimento de que, para a violência física, a gente tem até 48 horas de medidas que precisam ser feitas pelo judiciário, para que aquela pessoa tenha a vida dela salvaguardada. Aqui em Brasília, a gente tem a Central Judicial do Idoso, que é um local específico que vai receber todas essas denúncias de todos esses tipos de violência. Antes da pandemia, eram aproximadamente 5.000 atendimentos mensais, anuais. 5.000 atendimentos no ano teve antes da pandemia, que eu conversei com a juíza faz pouco tempo, mas eu não lembro do tempo, mas, salvo engano, anuais. Nesse ano de 2020, relacionado a 2019, que foi a primeira parte da pandemia, houve um crescimento de 76% em relação a esses 5.000 atendimentos. E esse último ano de 2020, a juíza chegou a contar para a gente em reunião que foi para mais de 17.000 atendimentos de denúncias relacionadas à violência contra a pessoa idosa só no Distrito Federal. A Júlia trouxe aí o valor de 77.000 no Brasil, 17.000 foram só aqui na região do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal, que é Brasília e as cidades satélites. Veja o número expressivo de aumento da violência nas pessoas durante a pandemia. Volto a repetir, na pandemia, todos os fatores que o professor Wilson colocaram, todo mundo está passando. É estresse por conta de perder emprego, é dinheiro que não chega, é fome que a gente passa, é combustível que está na altura, é desvalorização da nossa moeda, é guerra no outro lado do mundo que afeta a gente indiretamente. São todos esses fatores estressantes que nós temos no nosso dia a dia, mas que nenhum justifica a gente fazer violência contra qualquer pessoa, especialmente contra a pessoa idosa. E o dia de hoje é para a gente lembrar que se há uma denúncia perto de você, se há alguma situação que você veja que seja semelhante ao que você ouvir aqui hoje, e faço das palavras do Wilson a minha, saiam daqui e divulguem isso para as pessoas. Violência não é só física, é muito mais do que isso. E você conhece alguém que está sendo vítima de violência, até mesmo você está sendo vítima de violência e percebeu agora, denuncie. Você tem direitos a serem garantidos e a gente precisa fazê-los ser garantidos de alguma forma. Tudo bem? Agradeço a minha participação, eu sei que a minha fala é forte, eu sei que a minha fala é uma fala para chamar a atenção de vocês, mas a gente precisa ter consciência de que a violência é muito mais do que a gente considera, e é muito importante que a gente compreenda que não é só uma vez, não foi sem querer, e isso pode se repetir sim, e a gente precisa cuidar daqueles que a gente ama. Obrigada. Muito legal, Brunella. É uma fala que nos mobiliza, né? Nos mobiliza a todos e todas.
e o quanto é importante nós sabemos, né, desse processo. Acho que tanto Brunella quanto a Júlia falam de coisas que a gente pode dizer denuncie sob notificação, né? O quanto é difícil a gente sair desse lugar, né, e colocar esse processo. Então, eu quero aqui aproveitar, né, e dizer, bem, esse processo de diálogo, né, ele é importante. Se nós nos sentimos ameaçados e fomos aos canais postos aí, esse é um caminho. Mas, às vezes, a gente não tem pernas, a gente não tem determinação a isso. Então, utilizar nossa rede, né, mais próxima, seja na área da saúde, na área da assistência, né, para poder fazer esse movimento de dar visibilidade, de parar com esse sofrimento, tá? Ele é fundamental. E ela está posta nessa instância, né, mais ampla aí. Mas eu, olhando aqui um duplo movimento, o nosso horário, a nossa participação, então, ao invés de chamarmos as perguntas agora, eu convido a Natália Rosário para fazer essas considerações, e aí depois a gente vai para os encaminhamentos das manifestações de perguntas. Podemos conduzir assim? Se vocês concordarem, façam um positivo para mim, dizendo que podemos caminhar nesse processo, chamarmos a Natália. Quem tiver pergunta para a Brunella, manifestação, daqui a pouquinho tem oportunidade. Pode ser? Natália, bem-vinda, então, por favor. Obrigada, professor. Bom dia novamente, pessoal. Eu vou fazer uma fala breve. Não trouxe as questões das leis, porque as meninas já trouxeram, então vai ser mais tentar fazer uma síntese de tudo isso. Eu acho que eu começo, né, pontuando que o aumento do envelhecimento populacional, ele deve ser vivido de forma digna, né, e com qualidade. Então, eu acredito que, por isso, da necessidade da existência de profissionais, como eu, como a Júlia e como a Brunella. Então, e em função desse aumento do envelhecimento populacional, que o envelhecimento ele passa a ter uma maior visibilidade, principalmente por parte do poder público. Até mesmo porque ele vai gerar algumas demandas, seja na área social, na área da saúde, na área da previdência, da educação, da cultura, da justiça e, infelizmente, na área da violência também. No ano de 2011, ocorreu a 3ª Conferência Nacional da Pessoa Idosa, aqui no Brasil, e onde essa conferência ela ofereceu a possibilidade da gente discutir a importância de se efetivar as políticas públicas voltadas para as pessoas idosas, né, em rede, de modo multidisciplinar. Então, é importante, a partir desses marcos legais, desses espaços de discussões, que se garantem a proteção social da pessoa idosa e ressalto em todas as esferas públicas, seja municipal, seja estadual, seja federal. Então, não basta só o governador falar, o prefeito tem que falar, todo mundo tem que agir e todo mundo tem que tomar uma atitude diante dessas questões. Então, a fim para quê, né? Para criar espaços e toda uma rede de discussão e definição de ação. Então, vale salientar que, agora já olhando para o lado da universidade, né, que é muito importante, além dessa rede, uma parceria entre os governos, entre as universidades, para garantir e ofertar espaços de formação e troca de conhecimento e saberes sobre a Rede Nacional de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa. Já indo para o final da minha fala, e só para afirmar que um dos passos importantes na construção dessa rede de proteção para a pessoa idosa e o fortalecimento é a luta de grupos de convivência, de conselhos municipais, de centros comunitários, espaços onde a gente pode discutir e falar sobre, tá?
Então, só para finalizar, eu acho não, né? Firmar. É importante a gente denunciar todo e qualquer tipo de violação de direito, sendo uma das formas da gente agir como bons cidadãos e também finalizar essa violência para quem sofre, né? Eu sei que é um assunto muito delicado para alguns, mas a gente precisa fazer a nossa parte e para a gente salvar vidas e até mesmo se salvar. Então, era isso que eu queria falar, foi bem rápido. Muito legal, Natália. Eu acho que quero agradecer, né? Você traz assim de forma bastante complementar essa questão, né? De como é que lidamos com esse processo. Então, tal como a gente deu um indicativo, então nós voltamos, né? A possibilidade de fazer perguntas, manifestações. Vou pedir para a equipe aí local fazer com que a pessoa que queira usar a palavra se aproxime do equipamento para que a gente possa ouvir. Tudo bem? Eu vou perguntar aqui. Alguém quer fazer uma pergunta? Algum comentário? Não precisa ser uma pergunta, pode ser um comentário. Quero fazer uma pergunta. Você pode aqui? Vem para frente. Posso falar com você? Pode sim. Eu vou lá falar com ela que eu transmito para vocês. Só um minutinho. Ok. A mãe sofre violência da parte desse filho. Queria dizer que a mãe não denuncia. Eu acho que os amigos também não querem denunciar ela. Como que custa o tratamento desse filho? Ele decide o tratamento. Ele faz ela pensar na hora de e ela não ficar e ela tem sério de hoje resiliente. Ele tem quantos anos? Ele é maior de idade? Maior de idade, transparente. Oi, tudo bem? A dona Maria estava falando, perguntando o seguinte: ela conhece um caso em que a senhora mora com o filho dela maior de idade, porém esse filho também tem questões de saúde mental importante que também deveria ser tratados. E só que ele maltrata essa senhora, ele obriga ela a fazer uma série de coisas na casa e ninguém denuncia. Ela não quer denunciar porque é o filho dela e também porque tem algumas questões mentais. Os vizinhos, ninguém denuncia. E aí ela está perguntando como seria para ter um tratamento para esse jovem. São situações bem complexas essas que são postas, né? Nos quais, assim, eu entendo que a organização, a conversa com a rede local, né, possa ser o primeiro ponto, porque provavelmente essa situação acontece no território. Então, envolver, fazer uma conversa com os profissionais do CRAS, do CREAS, da Unidade Básica de Saúde, né, e buscar esses caminhos. Eu acho que esse pode ser um primeiro movimento, né? Eu não tenho muitos elementos para ficar à vontade para dizer, olha, nesta situação, estes são todos os passos, né? Mas eu acho que esse primeiro movimento de perceber que existe alguma coisa que vou colocar que não está legal, que a relação está posta. Nós temos hoje também várias orientações jurídicas, para além dessas já mencionadas, né, do nosso papel de levar essa situação adiante. Então, não sei se Brunella, Natália e Júlia veem alguma outra alternativa nesse processo, mas, para mim, o primeiro movimento é esse, né, de tentar pensar no território. E por que isso? Porque não é algo que me parece que já vem, né, com histórico aí, né? Então, uma intervenção como essa, a gente tem que ter muito cuidado para não ser mais traumática entre os atores envolvidos, né? Nesse primeiro momento, uma ação mais radical,
né? Complementando, Wilson, eu acho que também é papel da rede de levantar qual é a família estendida que essa pessoa idosa possa vir a ter, entre irmãos, sobrinhos, outros filhos, né? Porque, num primeiro momento, foi trazido apenas este filho que mora por ter um grau de dependência aí atrelado à mãe. Mas a gente também precisa lembrar que o próprio Estatuto diz que é dever da família e depois do Estado. Então, a gente precisa primeiro atingir toda a família dessa pessoa para a gente conseguir ver qual é o melhor caminho. E nada melhor do que a própria equipe de saúde e de assistência social articulada de conseguir chegar nessa rede de suporte familiar para saber até que ponto existe um suporte ou não, para aí sim ver quais outras providências a gente pode direcionar para um caso assim. Muito, muito bem observado. E assim, a gente está aqui nesse momento, né, trazendo um problema para ser pensado juntos. E várias situações como essa relatada poderão surgir, estar presente, temos receitas, temos respostas. Volto a pensar com vocês, né, que essas respostas têm que haver uma organização a nível, a gente vai chamar inicialmente de território. O território, o que é? É o município, né? Então, os municípios têm um compromisso, né, ético, político, cidadão, de fazer essa sua organização da rede, das várias redes de violência. Aqui nós estamos falando de um segmento específico, a população idosa, mas problemas desta natureza acontecem em vários outros segmentos, que pode haver uma prevalência, né, uma ocorrência maior do problema, ou na escola, ou com as mulheres, ou até mesmo de uma intolerância religiosa, uma intolerância à diversidade sexual, o que deve ser priorizado e como é que isso se organiza. Então, aí, eu quero com isso chamar a atenção, né, que há muita sensibilidade, né, dos profissionais que estão hoje na assistência e na saúde para fazer essa mobilização, e precisa estar articulada com os gestores, né? Estamos falando aí com os secretários municipais de saúde, indicando, né, secretarias municipais de saúde, né? A população envolvida. No caso, não dá para pensar uma ação como essa sem a participação do Conselho Municipal do Idoso. O Conselho é um órgão fundamental, né, porque conhece as necessidades, né, faz políticas indutoras, né, então o Conselho tem que estar presente. Temos um órgão muito importante, né, que é o Judiciário, né? O Judiciário tem que participar desse processo, né? A promotoria. Nós precisamos qualificar também esse debate dentro da Secretaria Pública, né? Aí falo do poder de polícia. Em alguns países, por exemplo, nesse processo, o Corpo de Bombeiro, né, está envolvido também, né, nessas instâncias. Eu não sei se aqui no Brasil a gente tem experiências mais específicas, mas é um órgão muito importante. Mas, fundamentalmente, né, eu entendo que nós, que já temos mais que 60 anos de idade, temos que ser protagonistas, temos que ser autores dessa história. Né? Temos que ter essa sensibilidade, essa consciência. Então, eu começo também trazendo um outro ponto, né, que, assim como a gente veio, educação, como é que a gente vai trabalhar a educação, né? Esta fase da vida, né, que às vezes já nos retirou do mundo do trabalho, às vezes não, né? Às vezes a gente está num outro processo, precisa ser priorizada. Né? Precisa ser priorizada dentro da sociedade brasileira. E nesse tempo que a gente vive ainda a pandemia. Né? Porque qual é o nosso lugar? Se seremos 25% da população brasileira daqui a alguns anos, né, nós precisamos olhar para o futuro e dizer, bem, como é que a gente vai lidar com esses processos? Acho que são 2 pontos. Eu pergunto se temos mais perguntas até aí, antes de eu trazer as minhas considerações. Tem sim. Por favor. Perguntou, eu acho que também pode
engraçado sobre a conselho também, onde consegue o livrinho do Estatuto do Idoso para poder ter para poder fazer a leitura e poder também ter essa conscientização. Tá. Eu vou fazer o destaque assim, ele mais físico, né, mais impresso. Vamos olhar, e aí depois eu vejo com a Sara se tem algum órgão no estado de São Paulo ou no governo federal que possa estar disponibilizando. O que eu tenho essa referência, alguns municípios até imprimem, né, via conselho, tal, o documento. Eu não sei se todos aqui têm a familiaridade com o computador, né, com o telefone, mas se a gente colocar Estatuto de Idoso lá no Google, PDF, a gente consegue baixar, tá? Então, é possível para aqueles que têm acesso a essa tecnologia. Às vezes, pode acontecer, e não tem nenhum problema, porque nós chegamos bem a essa fase da vida, a gente vai colocar para isso. Não adianta porque eu não consigo ler todo o estatuto e tal. Então, sugestão, né? Coloca lá para os grupos que vocês fazem parte, vamos ler junto, né? E aí, então, vira uma discussão muito legal e muito potente. Tá? Eu não sei se respondo a todas as questões quanto ao acesso, mas está ali muito... são recursos bem aparentemente acessíveis. Qualquer dificuldade, eu vou colocar a Sara e a Priscila como interlocutoras, e aí a gente continua para ver como é que a gente pode alimentar e resolver um pouco dessa solicitação, ok? A gente pode imprimir algumas coisas. Temos mais perguntas? Tem mais uma. A Tereza falou, já que estamos falando do estatuto, ela quer saber como que se faz para a gente divulgar melhor. Ela comparou com o PROCON, né? O PROCON tem uma divulgação sobre as leis, existe isso. No estatuto não existe, não se vê muito. Então, como que a gente faz para melhorar essa divulgação? Coisa boa melhorar a divulgação, essa preocupação é linda. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Brunella, Júlia, Natália. Eu acho que, a partir do momento que as próprias pessoas idosas começam a demonstrar interesse, elas são as primeiras a começarem a divulgar e pedir para que os locais promovam mais palestra, promovam mais ações, que a justiça do local, né, o tribunal do local, o juiz responsável por qualquer ação de violência contra a pessoa idosa, promova ações, né? A gente só ouve falar mais quando a gente tem maior demanda das pessoas solicitando que esse assunto seja dito, que traga isso para a pauta. Então, vocês mesmos, no movimento de empoderados e com toda a razão de estar, solicitar que os locais façam mais divulgações. Cutuquem lá a Secretaria da Saúde e fala, por que a gente não fala mais sobre o Estatuto do Idoso e sobre as questões de direitos e deveres que a gente tem garantido pela lei? Cutuca a assistência social e fala, por que a gente não faz mais ações de divulgação do Estatuto com os nossos direitos e os nossos deveres? Cutuca a Justiça e fala, escuta, Justiça, vem cá, por que você ainda não está falando mais sobre isso? Promova palestras para a gente, chame o juiz para falar, chame os promotores públicos, porque começa com o interesse de vocês a maior divulgação. Né? Uma questão que está posta aí, e aí vou comprometer todo mundo aqui, né? O compromisso é esse. Olha, pessoal, a Brunella trouxe alguns lugares que eu acho que são fundamentais, estamos falando dos órgãos públicos, mas o Estatuto do Idoso interessa a todos. Eu estou na igreja, o padre, o pastor, né? Eu estou no centro de Umbanda, o meu guia espiritual me ajude, né, a fazer essa divulgação. Né? Então, nuclear isso, por quê? Porque são princípios que estão postos na Constituição e que interessam a todos. Tá? Eu estou dando alguns exemplos numa perspectiva religiosa, caso eu não tenha utilizado uma nomenclatura mais adequada, já reconheço aqui, registro aqui a minha limitação neste momento para trazer. Mas aí a gente tem outros espaços. Estamos no sindicato,
né? Estamos na associação de bairro, vamos propor. E aí a gente pode, né, fazer aquele círculo de leitura bacana, mas podemos talvez convidar um parceiro da universidade, do Conselho do Idoso, do Judiciário, seja lá onde for, para poder nos ajudar a destacar esses espaços. Eu aqui quero dizer, olha, eu estou muito feliz, né, com essa possibilidade de interação que a gente chama híbrida. Um grupo está presencialmente e nós estamos distantes. Então, essa possibilidade para a gente vem revelando, e podemos até pensar no futuro, vamos fazer mais uma rodada de discussão, né, sobre estatuto, estamos à disposição, temos aqui 4 vozes, outras vozes podem ser indicadas, né, não tem muito fronteira, é um custo muito viável, não tem transporte, não tem alimentação, então é possível a gente reinventar todo esse processo. Eu acho que, com isso, eu quero destacar que este tema, tanto do envelhecimento quanto da violência, ele carece, sim, de espaços dialógicos, reflexivos, que sejam acolhedores, que sejam humanizados e humanizáveis, né? Por quê? Porque ele tem que estar na nossa agenda, né? Não é só os estudantes que escolhem estudar envelhecimento que têm que ter acesso a isso. Hoje, pensar sobre o que vem, né, ao nosso longo da vida é uma necessidade fundamental de cada um de nós. E é claro que eu estou falando de nós aqui, enquanto sociedade civil organizada, de vez em quando remetendo aos órgãos públicos, falando do papel da universidade, né? Mas a gente tem o que nós chamamos de muitos atores sociais, né? Então, é preciso que este debate esteja na agenda de todos nós. Então, eu vou aqui já dando indicativo, porque são 11h41 no encerramento da minha participação. Convido alguém aí de Embu para fazer a mediação. Caso queira haver manifestações, fiquem à vontade, né? E eu queria, de forma especial, chamar a Sara, se ela estiver presente neste momento. Ok, Sara? Eu quero muito te agradecer na articulação desta atividade, tá? Acho que assim nós superamos aí todas as possíveis adversidades, né? Quero reiterar a importância de estratégias como essa, tá? No processo, e nós temos uma consulta a fazer neste momento, né? A Sara, a Sandra da comunicação social está avaliando e a equipe técnica, né, está avaliando a possibilidade desta sessão ser divulgada em algum canal de comunicação, que a gente não sabe aí se é YouTube, se é Facebook, como é que vai ser. Então, como a gente está utilizando as nossas vozes e as nossas imagens, nós podemos aqui, neste momento, fazer uma consulta, né, se aquilo que foi aqui registrado, mediante uma avaliação técnica, possa ser publicizado. Certo, Sara? A gente ficou com esse compromisso também. Então, eu pergunto a vocês se há algum impeditivo, se podemos transformar essa sessão aqui em algo público, tá? Havendo de fato... Legal. Então, nesse momento, Sara, eu passo aí a palavra para vocês. Não sei se Brunella, Júlia, Natália gostariam de fazer alguma observação final, mas aí conduzindo para o processo de encerramento da atividade. Após a gente encerrar, eu interrompo a gravação, tá? Mas eu peço só um minutinho fora do ar aí para a gente poder mandar uma última mensagem posterior. Ok? Então, mais uma vez, professor, quero agradecer muito a sua participação, das meninas, foi um prazer enorme. Tomara a gente futuramente ter o prazer de nos conhecermos, né, pessoalmente, Brunella, Júlia, Natália.
né? Gratidão aí pela dedicação, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Eu acho que esses momentos realmente eles precisam ser, né, criados mais vezes, né? Acredito que cada uma no seu local de trabalho, né, vocês têm desenvolvido aí. A gente, né, enquanto estudantes aí da pós, a gente é um grupo de 5 profissionais do CREAS, né, que estamos já aí finalizando, né, que a gente possa também, com certeza, multiplicar, né, criar mais esses espaços de discussão que é tão importante e fundamental para esse momento que a gente está vivendo aí, né, com essa expectativa de vida. Se Deus quiser, acredito que nesse grupo, com certeza, terão alunos octogenários, centenários, né? A gente já teve o prazer de atender 2 idosos, uma de 102 anos. Então, assim, a perspectiva, né, de futuro, para que isso a gente tenha aí um futuro com uma certa qualidade, né? Assim, a importância dos centros de convivência, né? Acho que futuramente a gente vai estar conhecendo os nossos trabalhos. Então, em nome aí da Simone, né, do nosso secretário, agradecer mais uma vez a participação de vocês, a participação aí em nome do Milton, do Alessandro, do Conselho, né, Municipal, que é tão importante, foi aqui fundamentado pelo professor, né, dessa articulação com os outros serviços, né. Em nome da professora Rose, agradecer aí mais uma vez a presença desse grupo, que tão, né, se dispôs a vir aí, mesmo com algumas restrições. E é isso, professor, agradecer e na torcida de que em breve possamos nos reencontrar novamente. Um agradecimento assim fundamental, o pessoal da comunicação, que como tudo, assim, é muito, tudo em cima da hora, eles, né, aqui se expuseram, a gente ficou conversando, a gente sabe que é difícil a questão da comunicação, mas agradecer aí ao Wagner, a Sandra, e estaremos juntos em outros, viu? Brunella, Júlia, Natália, algum recado final? Só agradecer novamente, Wilson. Obrigado aí a todos que estiveram nos ouvindo, pela participação das perguntas, desejando um excelente feriado à frente, e que vocês, assim, qualquer dúvida que tiver, qualquer ação que tiver, a gente também se coloca à disposição, né, Wilson, para poder estar nessa interlocução aí de uma promoção de um envelhecimento cada vez mais ativo. Obrigada. Eu quero muito agradecer também a Brunella, a Júlia e a Natália, né? E colocar a nossa ação na Universidade Federal de São Carlos nessa articulação, tá? Acho que tem sido um exercício, neste tempo ainda de pandemia, muito criativo. Acho que todo esse processo híbrido nos inspira. Então, né? E, mais uma vez, aí, muito obrigado, estamos à disposição. Eu encerro, nesse momento, a gravação e só peço que aguardem mais um minutinho pós-gravação.